Ir a Cristo não nos custa nada. Seguir a Cristo nos custará alguma coisa, mas servir a Cristo nos custará tudo. E com essa frase, eu quero abrir aqui esse vídeo para vocês. Você que deve ter acompanhado aí o último vídeo, onde eu contei um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho sobre o que Deus fez na minha história, sobre o meu encontro com Jesus. Se você ainda não assistiu, volta nos vídeos anteriores aí, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa voltar lá e assistir esse testemunho do dia em que encontrei Jesus. E esse vídeo aqui hoje é inspirado justamente a partir desse vídeo, onde eu contei lá sobre a nossa primeira célula, nosso primeiro evangelismo numa escola, naquela época em que eu havia me convertido. Alguns de vocês vieram aí no comentário do vídeo e me pediram para contar essa história, pois eu disse que daria uma bela história. Refletindo sobre isso, eu até demorei um pouquinho para vir aqui gravar, porque eu reuni, na verdade, 3 momentos na minha caminhada cristã em que eu precisei estar ali convicto da minha confissão em Cristo, do meu chamado em Cristo. 3 momentos da minha caminhada cristã em que eu não neguei a Jesus. Eu sou o Mike Coutinho e aqui nesse canal você vai ouvir reflexões da palavra de Deus, você vai ouvir reflexões da minha vida, histórias alegres, histórias tristes, vitórias e algumas derrotas. Você vai ouvir coisas engraçadas. Em Lucas 9:23, Jesus vai dizer: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E foi exatamente isso que me aconteceu. Quando eu conto que eu tive um início turbulento na minha caminhada com meu pai, ali eu vivi o primeiro grande momento em que eu precisava manter firme a minha confissão em Jesus, em que eu precisava manter firme o meu posicionamento em Cristo. Foi a primeira vez em que eu realmente senti que eu tinha que ter um posicionamento. Eu estava um dia me preparando, aliás, para minha primeira pregação, e isso também dá uma outra história. Se você quiser, eu posso depois gravar um vídeo para comentar com vocês como que foi essa preparação. E eu estava ali me preparando, tal, estava fazendo um jejum, estava orando, tirando o dia inteiro ali para buscar o Senhor. E naquele dia eu tive uma conversa muito séria com meu pai, e ele me perguntou nessa conversa se realmente era aquele caminho que eu queria seguir, se era aquele caminho que eu queria andar. E eu disse para ele que sim. E aquele momento foi um divisor de águas na minha vida, foi um momento de decisão na minha vida, na minha história, mas também foi um momento em que o Senhor proporcionou para que houvesse cura sobre nós. Lembra que eu havia dito que nós tínhamos ali um relacionamento difícil, conturbado, eu tinha ainda sentimentos tristes a respeito do meu pai, e naquele dia ele me disse: olha, se esse é o caminho que você quer seguir, então siga seu caminho e viva a sua vida. E aí eu saí naquele dia muito triste para ir ministrar a palavra, e quando eu voltei, eu havia deixado uma carta para ele com Coríntios 13 escrito. O Espírito Santo tinha me dito: olha, escreve Coríntios 13 para ele. E eu escrevi Coríntios 13. Se você tiver uma Bíblia aí, depois dá uma lida, onde vai dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria apenas como um sino que faz barulho. O amor, ele não se comporta inconvenientemente, o amor tudo crê, o amor se importa, o amor tudo suporta, ele é paciente, ele é benigno, ele é longânimo. Então eu escrevi essa carta para o meu pai e no final terminei como Paulo diz: quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas depois que passei a ser homem, passei a fazer as coisas de homem. Agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior desses 3 é o amor. E eu deixei essa carta para ele quando eu voltei daquele culto que nós tínhamos na época na minha igreja, um culto para novos decididos, testemunhar da minha fé. E quando eu voltei, meu pai estava lá na esquina me aguardando e me abraçou e disse que me amava e que estava tudo bem se esse era o caminho que eu queria seguir. E eu fiquei muito feliz porque eu entendi que naquele dia o Senhor estava permitindo eu ser provado na minha fé, estava permitindo que eu pudesse passar por aquele momento decisivo na minha caminhada cristã. E aquilo ali foi um divisor de águas,
Até porque em Salmos eu já havia lido que diz, ainda que uma mãe esqueça dos seus filhos, o Senhor de maneira nenhuma esquecerá dos seus. E eu tinha certeza que o Senhor estaria ali me acolhendo, né? Então, Mateus 10:32, eu anotei aqui, diz também o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão diante dele. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Entenda isso. Se você está aqui nesse vídeo até agora, você precisa permanecer firme na sua fé, permanecer firme no seu chamado. Não negue aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. E se você está me acompanhando aqui até agora, se você curtir esse conteúdo, eu quero te convidar a deixar um like aqui nesse vídeo e compartilha também para aqueles que precisam ouvir essa palavra, que precisam se posicionar. O segundo grande momento que eu também precisei fazer uma decisão e marcar o meu posicionamento, que eu precisei ali manter firme a minha confissão em Jesus, foi durante o meu período escolar. Eu estudei numa escola militar e era uma escola muito rígida, era uma escola de princípios militares, uma escola maravilhosa. Porém, naquela época, aquela escola ela tinha uma parceria com a Igreja Católica que ministrava aos sábados ali a crisma, ministrava ali a primeira comunhão. Diante da minha decisão por Cristo, eu comecei a ler a Bíblia na quadra da escola e ali eu comecei também a reunir amigos. As pessoas começavam a se aproximar de mim e aquilo ali virou uma estratégia também de evangelismo e ali nasceu o primeiro evangelismo na quadra da escola, a primeira célula que o Senhor nos colocou para liderar na quadra da escola ali do Colégio Militar. E as pessoas, os amigos começaram a se aproximar e queriam saber o que era aquilo que eu estava lendo. E eu comecei a explicar da minha forma, do meu jeito, a maneira que eu estava aprendendo ali. Afinal de contas, eu também era um novo decidido, não conhecia tão profundamente a palavra, mas aquilo que eu estava lendo e aprendendo, eu compartilhava com eles. De repente, eu fui chamado no comando geral da escola porque não podia ler a Bíblia ali na quadra da escola, visto que a escola já tinha uma parceria com uma organização religiosa. Então ali também eu descobri a minha aptidão para o direito. Sou estudante de direito e ali foi a primeira vez que eu descobri que eu tinha uma aptidão para memorizar versículos, uma disposição para memorizar leis e usá-las também para defender pessoas. Então, naquele momento em que eu fui diante do comando, eles me deram fosse uma pequena punição e aí eu fui, peguei o estatuto da escola e o estatuto do aluno e comecei a ler. E no Estatuto da Escola e no Estatuto do Aluno dizia que o nosso país era um país laico. E aí eu fui ver na Constituição também, dizia a mesma coisa, que o nosso país era laico, ou seja, um país livre, livre para pregar o Evangelho, livre para você poder praticar a sua fé. E aí eu descobri também no Estatuto do Aluno que havia lá um parágrafo dizendo que deveria ser respeitada a individualidade do aluno. Então, com muita coragem, com muita fé, eu decidi pela primeira vez enfrentar o sistema. Eu continuei abrindo a minha Bíblia na quadra da escola e continuei ali fazendo aquela pequena célula na quadra da escola, até que eles perceberam que eu continuava e cada vez mais pessoas se amontoavam ali para ouvir a palavra. Então eles me chamaram novamente no e agora eu já estava ali pronto para responder a causa da minha fé. Então eu lembro que o tenente me questionou por que eu não estava obedecendo às regras. No militarismo, você sempre que vai falar com um superior, você precisa pedir permissão. Então eu esperei ele terminar, eu estava com as mãos para trás, na posição de descanso, fiz a posição de sentido com as duas mãos na perna e fiz a continência e pedi permissão para falar. E disse, tenente, permissão para falar. Ele me concedeu a permissão para falar e eu citei para ele. Tenente, estive arduamente lendo o Estatuto da Escola e o Estatuto do Aluno e a Constituição Brasileira, da República Brasileira, e eu descobri que o nosso país é um país laico, e aí, também o Estatuto do Aluno diz, no parágrafo tal, inciso tal,
que deverá ser respeitada a individualidade do aluno. Então, juntando o Estatuto da Escola, mais a Constituição da República Federativa Brasileira e mais o Estatuto do Aluno, eu sou livre para poder é, falar da minha religiosidade, para falar do meu Deus. Eu sou livre, assim como a escola tem uma parceria com uma instituição religiosa, eu sou livre para propagar a minha fé. E a escola não pode me proibir, porque senão ela vai estar infringindo a Constituição brasileira, vai estar infringindo o Estatuto da Escola e vai estar infringindo o Estatuto do Aluno. Assim como eu cumpro com meus direitos e deveres, eu gostaria que a escola também respeitasse a minha individualidade. E naquele dia eles olharam entre si e o capitão que estava ali vendo toda aquela conversa disse: Olha, realmente o aluno tem razão e nós não podemos proibi-lo. Foi um dia de muita alegria para o meu coração, foi um dia assim em que eu fiquei extremamente feliz. Ali naquele dia eu senti que Deus estava comigo e aquele trabalho cresceu tanto que eu descobri que tinham outros amigos fazendo também um trabalho semelhante e nós nos unimos. E o trabalho cresceu tanto que a escola passou a nos permitir, a nos dar salas no intervalo para poder ministrar aulas. E nós tínhamos ali, acho que 4 ou 5 turmas cheias de pessoas sendo evangelizadas pela palavra de Deus, porque eu tive a coragem ali de me posicionar, de confessar a minha fé. Ali eu tive a disposição de dizer que eu amava Jesus e que eu iria fazer de tudo para continuar pregando o Evangelho. O terceiro momento que eu precisei também ali confessar e manter firme, na verdade, a minha confissão de fé foi um dia num evangelismo de rua. Eu estava passando com um amigo na rua e eu carregava uma Bíblia que eu gostava muito. Cada Bíblia minha eu dou um apelido, e aquela Bíblia eu chamava de A Preciosa. Claro, você que deve estar aí assistindo, que é mais contemporâneo dessa época, vai achar que é por causa do filme Senhor dos Anéis. Não era, foi bem antes do filme Senhor dos Anéis. Eu chamava aquela Bíblia de A Preciosa, porque foi minha primeira Bíblia. Um amigo, que é o pastor Leonardo, me deu aquela Bíblia. Na época nós éramos novos decididos e ele foi uma das pessoas que me apresentou para Cristo junto com meu amigo Isaac. E aí ele me deu aquela Bíblia, era a única que eu tinha, aquela Bíblia pertencia até à mãe dele, a dona Evanice. Se ela estiver me assistindo aí, um beijo no seu coração, obrigado por ter investido na minha vida. Você faz parte do que eu sou hoje. E aquela Bíblia faltava um capítulo. Então eu tinha maior cuidado com ela, porque as folhas eram muito frágeis. Naquele dia, caminhando com aquela Bíblia, um rapaz passou e ele estava talvez meio alcoolizado, ou talvez sob efeitos de drogas. Eu não sei te dizer muito bem. Eu era bem novo naquela época, eu tinha por volta de uns 15 anos de idade. Aquele rapaz tentou tomar aquela Bíblia da minha mão e eu disse para ele: Não, 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 calma aí, eu vou ler um versículo para você. Como todo bom pregador que está começando, memoriza João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porém, eu baixei a cabeça para ele achar que eu estava lendo, mas na verdade eu só abri a Bíblia e eu já sabia o versículo de cabeça. Eu só me lembro de ter visto estrelas. Aquele rapaz me deu um soco porque ele disse que odiava o evangelho, que ele odiava cristão e que na verdade ele queria era rasgar a minha Bíblia. Então aquele ali foi um momento que eu também precisei me manter firme na minha fé, porque a minha vontade naquele dia era partir para cima dele com todas as minhas forças, mas naquele momento eu falei para ele: Olha, querido, eu quero dizer que mesmo você tendo feito isso, o Senhor continua te amando. O Senhor continua te vendo como uma pessoa preciosa. E eu quero dizer que a partir de hoje eu estarei aqui orando por você. Fico aqui refletindo sobre esses momentos de confissão de fé, eu fico aqui refletindo sobre esses momentos que fizeram e me tornaram quem eu sou hoje. Passei já por alguns momentos desafiadores na minha caminhada cristã. E eu vim aqui dizer para você que durante a sua jornada cristã você vai passar por esses momentos de desafio, por esses momentos em que você vai precisar estar posicionado.
Em Lucas, no capítulo 14 e versículo 26, Jesus vai dizer assim: olha, se alguém deseja seguir-me, mas ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, ou a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, pré-requisito para que você mantenha firme o seu posicionamento é negar-se a si mesmo. Você está pronto para negar-se a si mesmo? Você está pronto para carregar a sua cruz? Você está pronto para viver essa jornada com Jesus? Porque nessa caminhada, nessa jornada cristã, você vai ser provado. Além disso, eu passei por momentos difíceis também. Houveram também 3 momentos que marcaram a minha história, momentos de deslealdade, onde eu precisei estar enraizado em Jesus, eu precisei ter maturidade cristã para permanecer firme, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Se você tem interesse e curiosidade de saber quais foram esses 3 momentos em que eu precisei estar enraizado para vencer a traição e a deslealdade, fica aqui, comenta nos comentários aqui, pede para mim aqui, ó, grava um vídeo falando sobre esse momento aí que você precisou ter maturidade cristã e eu vou trazer um novo vídeo aqui no canal para você. E se você está aqui até agora no final me acompanhando, eu quero te pedir, deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilha com alguém que está precisando hoje ouvir essa mensagem. Não esquece, se inscreva no canal para que mais vídeos como esse possam chegar aí na sua timeline. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.